Fala pessoal, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Hoje o meu bate-papo vai ser com o meu amigo Vitor Simon. A gente vai falar muito sobre a pandemia do Covid e quais são os principais desafios, principalmente para a área de SST durante essa situação em que o mundo inteiro passa e nós que trabalhamos com saúde e segurança do trabalho também tivemos que nos adaptar a essa nova rotina. Então vou fazer o convite aqui. Então, você que está me acompanhando, chama o seu amigo, manda para o seu colega, vai fazendo suas perguntas. Boa Seja noite, está me ouvindo bem-vindo. bem? Fala. Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Também estou tendo retorno bom, graças a Deus. E aí, como é que tá por aí? Ótimo. Tudo bem, graças Tá a ótimo? Deus. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Muito boa noite aí quem estiver chegando. Boa noite. Hoje Eu estava eu... com o pessoal que acompanha a gente, que o nosso bate-papo hoje vai ser sobre pandemia do Covid, né? O que mudou na rotina de saúde e segurança do trabalho e quais foram os principais desafios que nós, profissionais, tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Não tem sido fácil, tá? Primeiramente, eu lhe digo e lhe afirmo isso, que em anos de saúde e segurança no trabalho, esse é o principal desafio que eu encontro hoje em dia, principalmente porque eu trabalho em área hospitalar. Como você já sabe, a maioria do pessoal que acompanha o meu trabalho, tá bom? O Eixo está chegando, o pessoal que está chegando vai mandando esse convite, vai mandando convite para a galera, vai curtindo, vai deixando a sua pergunta, que o bate-papo é de SST, o papo é de SST, né? Uma conversa franca e direta, principalmente sobre rotinas, tá certo? Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, para quem não me conhece, fizesse seu merchandise, né, como se fala. Merchan, né? Bom, primeiramente, boa noite. Em segundo lugar, queria agradecer o convite, queria agradecer a oportunidade de participar aqui dentro do seu canal, né, Ricardo? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Simon, sou engenheiro de saúde e segurança do trabalho, sou técnico de segurança do trabalho, engenheiro de produção também. Estou na área desde os 16 anos de idade, né? Para quem já me conhece, sabe que eu trabalho com carreira em SST, então eu foco, né, em ajudar profissionais a ingressarem no mercado de trabalho, conquistar a primeira vaga dentro da área de SST, e aqueles que já estão no mercado há algum tempo alavancar a carreira deles, né? Hoje, atualmente, tenho 28 anos, né? Mas eu já tenho 12 anos de carreira, porque eu comecei cedo. E com apenas 24 anos de idade, eu já gerenciava um SESMIT, né, de uma empresa de grande porte, com aproximadamente 900 funcionários, né? Então, eu era engenheiro de segurança, tinha aí 3 técnicos, médico, enfim, todo um SESMIT completinho. E isso foi muito rápido, né? E aí eu decidi desenhar uma estratégia, uma estrutura e compartilhar esse conteúdo com as pessoas. Então, quem me segue sabe que eu faço live direto, falo sobre esse conteúdo, né? De carreira em SST. E no finalzinho eu vou falar, mas eu acho que se você me permite, já posso falar agora sobre o webinário? Ou você quer que eu fale no final? Pode ficar à vontade, tá? A gente está aqui para papear mesmo sobre saúde, segurança do trabalho e conteúdo é sempre bem-vindo, tá? Fique à vontade. Tá. Então, quem ainda não se inscreveu, no dia 20 de maio, né? Quarta-feira que vem, a gente vai ter um webinário Acelerador de Carreira SST, onde eu vou ir um pouquinho mais a fundo que eu vou normalmente nas minhas lives, né? Eu vou ensinar algumas técnicas, obviamente, que eu utilizei para alavancar minha carreira dentro da área de SST. E a gente vai mostrar um conteúdo diferenciado, né? Que normalmente eu não apresento. Então, para participar desse webinário, tem que clicar num link, né? Que o Ricardo, inclusive, fez um stories com arrasta aqui. Mas se você quiser, pode ir no meu perfil também, clicar no link lá da minha bio. E lá você já vai ver acelerador de carreira SST. E aí você consegue garantir sua vaga, né? Vai ser 100% gratuito, 100% online. Porém, tem que se inscrever, porque a ideia é realmente só quem está interessado, quem quer algo a mais na carreira. Quem está aí na zona de conforto não precisa participar. Tá certo. Então, eu reafirmo aqui a questão que o Vitor tem falado, né? Eu recomendo, eu conheço o Vitor já há um bom tempo, a gente se comunica quase que diariamente. A gente tem algumas ideias similares, então eu recomendo sim
a você que está iniciando na carreira de saúde e segurança do trabalho, se inscrever lá no programa do Vitor, lá no evento que vai acontecer. Eu com certeza estarei inscrito, estarei participando, justamente para a gente alinhar a forma da gente atuar no mercado de trabalho e, claro, atuar em alta performance, e com isso a gente vai garantir mercado, tá? Dando início ao conteúdo, Vitor, eu queria que você falasse para mim o que é que mudou na sua rotina de saúde e segurança, principalmente na pandemia do Covid. Então, eu estou hoje, né, a nível corporativo, então eu cuido de 3 plantas no Brasil, né? Então, eu acredito que se eu fosse da planta, teria mudado mais ainda, mas por conta de eu ser corporativo, também teve umas mudanças significativas, né? A primeira delas foi home office, né? Então, eu estou indo já para 2 meses de home office, e os técnicos de segurança estão em linha de frente lá com a planta full time, né? Então, eu diria que a grande mudança, pelo menos na minha rotina, é essa adaptação de ficar 100% administrativo e em home office, né? Algo que, embora algumas empresas já tinham, né, esse home office de sexta e tal, é algo que a gente não está acostumado, e aí vem muito a disciplina, né? Você tem que ter disciplina, buscar acordar sempre no mesmo horário e tal. Então, isso aí eu acho que foi a primeira coisa que mudou na minha rotina, e automaticamente, né, aumentou o número de reuniões, né? Pelo fato de você não estar presencial na planta, a galera como um todo que está de home office teve que agendar mais reuniões. Então, o fluxo de reuniões aumentou drasticamente, né? E a rotina que eu vejo da planta, ela está praticamente, eu diria que 95% da rotina do time de segurança, né? Tanto do Tec Segurança, como lá a gente tem enfermagem do trabalho, focado no Covid, né? Então mudou, as prioridades mudaram, né? Até por isso que segurança não pode ser prioridade, né? Segurança tem que ser um valor, porque em momentos que a prioridade muda, né? A segurança fica em segundo lugar. Então, quando a gente tem a segurança nas empresas como um valor, ela jamais vai ser questionável, né? Nunca vai ser passada para trás. Por isso que eu friso tanto segurança como um valor, não segurança como prioridade. Quem me acompanha sabe que eu falo muito isso. E agora a nossa prioridade realmente é o Covid, né? E todo o amparo, estratégia que a gente tem que dar para as plantas, né, no meu caso, e nós como profissionais, como prevencionistas, somos o ponto focal, né? Isso. Eu sempre bato nessa tecla que nesse período, toda dificuldade ela mostra uma oportunidade, né? Eu sou muito adepto dessa realidade, eu falo muito em relação a isso. É um momento difícil que nós passamos, a sociedade em si passa por um momento complicado, nós mesmos que somos profissionais ou tivemos algum conhecido que perdeu a vida durante essa pandemia, ou algum familiar. Então, eu trabalho em um hospital psiquiátrico, entendeu? E psicologicamente, esse é o momento mais difícil que eu vejo hoje em dia para a sociedade, tá? Eu falo isso quanto colaborador e quanto prestador de serviço, porque foi uma mudança drástica, tá? A rotina mudou da noite por dia, e nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, temos que nos reinventar, tá? É fazer algo diferente do que nunca foi feito, porque a gente nunca lidou com isso. Eu, particularmente, durante a minha carreira profissional, nunca tinha vivenciado essa situação, tá? Então, a forma de você se planejar, de você executar, de você vivenciar tudo isso é totalmente diferente. Eu digo isso por quê? Porque quando surgiu os primeiros casos de Covid aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, ontem nós passamos a se tornar o segundo estado com maior número de infectados, tá? Passamos o estado do Rio de Janeiro. Até anteontem, porque hoje eu não olho estatística, porque eu estou evitando um pouco, porque senão psicologicamente eu não funciono, tá? Que realmente é uma sensação horrível que a gente tem na cidade. Aquela sensação de funeral mesmo, tá? Onde mudou a rotina. A gente cortar, né? A gente realmente, eu concordo com você nesse aspecto, eu também faço isso, mas já há algum tempo, nem por conta do corona, né? Nós profissionais, a gente sempre tem que estar atualizado, só que quando você quer estar atualizado em algum assunto, vai lá e pesquisa, né? Igual você falou, você fica não focando tanto na mídia, porque eu acho que a informação que tem que chegar acaba chegando de outra maneira, né? Alguém comenta, tem um WhatsApp, e se você fica tão bitolado toda hora vendo notícia,
o tico e teco não funciona mesmo, eu concordo com você. Inclusive eu faço isso já há algum tempo. Apenas pesquiso o que realmente eu sei que vai agregar valor e o que é necessário para eu realizar minhas atividades. Isso. Por que eu falo isso, tá, Vitor? Porque situalmente, estruturalmente, nós não temos condições mínimas para lidar com isso. Eu falo tanto de hospital público e também da rede privada aqui no estado do Ceará. Então, a demanda de pessoas adoecidas, de profissionais adoecidos, está muito grande. E isso gera um impacto psicológico muito grande no quadro de colaboradores que fica dentro da organização. Eu falo isso porque atualmente nós chegamos a 24% do quadro de colaboradores que estão afastados. Isso é muita coisa, entendeu? Pessoas com sintomas gripais, pessoas que já testam para Covid-19, a sociedade em si, os números só aumentam, tá? Então, as pessoas, querendo ou não, a sociedade cria-se um pânico em relação a isso. Aí entra a questão de saúde e segurança no trabalho, tá? É se reinventar, é fazer algo diferente para gerenciar tudo isso, é trabalhar em paralelo com as principais chefias da organização, para ter um plano de ação muito bem definido e executado para tentar minimizar tanto os impactos psicológicos que acontecem, porque isso é normal, quanto também aqueles estruturais, tá? Exemplo para você, a gente está comprando uma máscara PFF2, que a gente comprava em dezembro e novembro do ano passado, por R$3, R$3,50. Ontem mesmo, estava conversando com o setor de compras, a R$30 a unidade. Então, houve um super faturamento nos valores, entendeu? E hoje em dia, qualquer empresa com quadro de colaboradores afastado, com muita gente adoecendo, não tendo insumo no mercado para ser comprado, não tendo equipamento de proteção individual adequado para você colocar o seu profissional na linha de frente, fica difícil. Psicologicamente, se você não tiver estrutura emocional, que nem a gente tem que ter da área de saúde e segurança do trabalho, você não consegue gerenciar tudo isso. Você não consegue vivenciar tudo isso. Não sei se você concorda. Não, eu concordo. Boa noite aí, Mário. Está sempre presente nas lives. Até é algo muito louco, né? Porque a gente que é da área de segurança do trabalho, de maneira alguma aceitaria o uso de uma máscara que não seja a PFF2, né? Mas, infelizmente, por conta da pandemia, né? Desse estado de emergência de saúde, a gente acaba tendo até que abrir mão do raciocínio lógico no sentido do que a gente aprendeu na escola, né? Porque tem lugar que não tem máscara, você ainda está conseguindo comprar PFF2, graças a Deus aqui, a minha empresa é multinacional, a gente tem PFF2 também, mas você sabe que às vezes não tem PFF2 nem em hospital, né? E aí acaba utilizando uma máscara que tem, obviamente, é uma recomendação do Ministério de Saúde, tem um grau de proteção, mas nem se compara com o EPI, PFF2, ou até uma máscara PFF3, ou a N95, né? Você sabe, até uma curiosidade pessoal, que não sabe, né? Qual que é a diferença da N95 da PFF2, tá? Basicamente, nomenclatura. A N95, esse N é de NIOSH, né? E 95 se eu não me engano, 95% de eficácia dela, tá? Então, ela é bem semelhante à PFF2, que eu não lembro de cabeça a porcentagem de eficácia. Por isso que eu falo tanto da N95. Então, é aquilo lá, né? Você conseguiu comprar a N95, você não vai ter CA, né? Então, nesse momento de pandemia, não dá para você ficar indo tanto para esse lado de fiscal, né? Entre aspas. Você tem que ter o bom senso, a empatia e fazer o que é melhor para o colaborador, né? Se você tem uma PFF2, por exemplo, com o CA vencido, né? Eu sei que eu estou sendo bem franco, né, o Ricardo? E você não vai fornecer? Claro. Até é importante tu citar isso. Até é importante citar esse ponto, porque uma coisa é o correto, né? Todos nós queremos fazer as coisas de uma forma correta, seguir os procedimentos, os protocolos, mas hoje mesmo eu passei o dia inteiro com a equipe de segurança do trabalho, lendo o manual que foi atualizado pela Anvisa agora no dia 8.
de 8.5, onde ele orienta que os setores administrativos podem utilizar a máscara de tecido, entendeu? A máscara de tecido está sendo recomendada pela Anvisa. Então, hoje a gente passou o dia inteiro fazendo mapeamento do que nós temos de estoque e do que nós podemos readequar a nossa realidade, a realidade de mercado, tá? É inviável, é impossível você comprar uma máscara por R$ 30, tá? Essa é a média aqui em Fortaleza, nós só encontramos de um fornecedor. Então, querendo ou não, nós temos que nos readaptar a tudo isso, entendeu? O que a gente fez? A gente fez vários procedimentos para vários setores, para várias atividades, para vermos quais são as prioridades que estão na linha de frente e que a gente vai fornecer a N95, a PFF2 e todos os outros setores administrativos, a gente vai utilizar a máscara de tecido, não tem outra alternativa. Porque daqui a pouco, pelo menos, eu não consigo visualizar que isso vai passar rapidamente, tá? Sim. Porque os números não são positivos, tá? As coisas continuam acontecendo de uma forma muito rápida e as pessoas não colaboram, tá? Isso é o principal problema, as pessoas não colaboram, a maioria dos cidadãos ainda não tem a ideia, não tem a noção do que é que está acontecendo no mundo inteiro, então é o momento de cada qual fazer a sua parte. Então nós da Segurança do Trabalho temos que fazer isso, nós temos que gerenciar muita coisa, tá? É gerenciar o psicológico, é gerenciar a estrutura, é gerenciar os equipamentos e insumos que temos à disposição. Eu falo isso por quê? Porque o colaborador se afasta, pega 14 dias de atestado ou 7 dias, de acordo com os protocolos da vigilância, do Ministério da Saúde. Aí diz que durante 7 dias ele tem que procurar uma unidade pública para fazer o teste, se está com Covid ou se não está. Aí procura a unidade pública que está superlotada, não tem vaga, não é nem atendido. Aí os sintomas se agravam, aí o colaborador vai ligar para onde? Para a segurança no trabalho. Aí o cara vai e me liga, Ricardo, me ajuda, cara, eu tô morrendo, eu não sei o que fazer, eu tive agravamento, já procurei unidade de atendimento, eu não consegui atendimento. Aí se nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, não tivermos o psicológico para saber gerenciar tudo isso, a gente acaba adoecendo porque nós somos humanos. Nós vamos acabar absorvendo tudo isso. Só complementando, né? Você falou uma situação, e existem várias situações como essa, por isso que é importante, né, você profissional de SST prevencionista que está atuante aí, igual eu e o Ricardo, criar protocolos, né? E criar protocolos junto com a direção do hospital, a direção da empresa, para que no momento desse você já sabe o que fazer, né? É como se fosse uma brigada de emergência, né? A brigada tem todo ano lá o treinamento prático para apagar aí princípios de incêndio. Então, quando você cria um protocolo, né? Mapeia isso, porque o protocolo você faz, querendo ou não, com a mente mais tranquila. Quando acontece alguma situação dessa, você já sabe para onde correr. O protocolo é esse que a gente vai seguir. Então, você cria uma linha e isso ajuda você a controlar um pouco o seu emocional nesses momentos, né? Então, até compartilhando, para você ter noção, a vantagem de eu estar numa empresa multinacional é essa. A gente está pegando muito protocolo lá de fora, né? Então, a gente tem reuniões com o time do Global, né? Então, tem gente dos Estados Unidos, da Irlanda, da Inglaterra, enfim. A gente se reúne praticamente todo dia para falar e atualizar os protocolos. E aí cada um pega, aí obviamente, o protocolo do global, que é definido, e adapta a sua realidade. No nosso caso, a gente tropicaliza, né? Que eu brinco, sempre falo tropicalizar procedimentos, né? E aí fica muito mais fácil. E quando a gente faz isso, né? Às vezes eu pego uma ideia que o cara está fazendo nos Estados Unidos, inclusive uma sugestão minha foi lá para fora, e agora todas as plantas estão fazendo, né? Então, uma sugestão minha de aferição de temperatura, todo o procedimento como um todo começou no Brasil, e aí já está lá fora. Então, tem essa troca e é bacana, né? Porque você vê esse trabalho e no fim tá todo mundo no mesmo barco, né, Ricardo? Então, tá todo mundo no intuito de um ajudar o outro com ações e compartilhando informação. Então, acho que é importante, né? Eu acho que a gente vai falar mais para frente. Depois eu compartilhar e você também os protocolos que a gente está usando, né?
para a galera aqui, às vezes, ver se é viável ou não implementar na empresa deles, mas pelo menos saber ou ter insights, ter ideias, né, do que fazer como prevencionista, né? Isso é importante, tá? Assim que surgiu os primeiros casos aqui no Brasil, foi que a gente fez a direção do hospital, tá? A gente reuniu a equipe multi, a gente criou uma comissão para gerenciar tudo isso. A gente sentou o presidente, administrador, CCIRAS, Comissão de Controle de Infecções Hospitalar relacionadas à área da saúde, segurança no trabalho, chefe de medicina, de nutrição, todos os setores do hospital a gente reuniu um representante, a gente sentou para definir um plano de contingência. Quais são os planos de contingência? Quais são as primeiras ações imediatas que nós adotaríamos caso houvesse o agravamento da situação? Claro que várias medidas que nós tomamos foi importante, muito importante para conter tudo isso. Mas chegou de uma forma no Brasil, hoje em dia, no Estado, em que você tem que rever tudo, tá? Então, tudo aquilo que nós tínhamos de habitualmente que eram utilizados, treinamento, serviço de limpeza, setor de enfermagem, equipamentos para lidar com tudo isso teve que ser modificado, pensado, entendeu? Coisas que foram pensadas em anos, tem que ser pensado em dias para ser readaptado para tentar conter isso. Não é fácil, tá? É um desafio grande, mas com certeza, que nem eu acabei de falar hoje com o meu gerente, depois de tudo isso, profissionalmente, nós vamos estar maduros, entendeu? Nós vamos profissionalmente, nós estamos aprendendo profissionalmente a gerenciar tudo isso. Porque o que eu vejo demais, Vitor, é a acomodação dos profissionais, entendeu? Isso é o grande problema, tá? A gente que trabalha na área da saúde, que é que eu mais vejo de desafio, é você reeducar profissionalmente as pessoas. As pessoas, às vezes, não têm noção e nem maturidade para identificar o risco que ela está exposta, qual é a importância da profissão dela, como é que deve ser o comportamento dela no dia a dia. E quando você vê uma situação que nem a de agora, desespero, é nessa hora que a gente tem que saber gerenciar muito bem para a gente conseguir definir um padrão de atuação. Até complementando, né, eu acho que bem no comecinho do Covid, eu acho que na primeira semana que teve o primeiro caso aqui no Brasil, eu fiz uma live, né? Fiz uma live sozinho, até tava sem energia aqui em casa, fiz com a internet do celular mesmo, e tal, e eu falei isso, né? Nesses momentos de crise, que a empresa vai saber se ela pode realmente contar ou não com você, né? E se você se esconder atrás do arbusto, né? Isso mostra, primeiro, que você não tem coragem de enfrentar desafios, né? É um desafio, eu sei que dá receio, né? Mas mesmo com receio, você tem que ir para cima e assumir o seu posicionamento como prevencionista, né? Eu sei que não somos profissionais da saúde, mas nossa área está totalmente ligada. Nem sempre a empresa tem uma enfermaria, um ambulatório, né? Então você tem que virar o focal point, né? O ponto focal e se posicionar como prevencionista. E eu tenho certeza que você tem muito mais conhecimento do que outros profissionais que estão na empresa. Então você tem que sim se expor, tomar frente. Você pode até estar inseguro em algum momento, mas fazer consulta, networking, mas assuma a frente, né? E ninguém sabe nada, essa é a verdade, né, Ricardo? Dessa pandemia, você vê que até o próprio OMS, Anvisa, por mais estudo que os caras têm, os caras estão tudo perdido, né? Então eles vão fazendo Tá. o básico, eles sabem o básico de um vírus e estão tratando como um vírus, né? E tomando as ações, obviamente, e mandando. E todo dia muda, né? Às vezes você define um protocolo hoje, amanhã você vai ter que sair correndo, estudar, procurar informação e mudar. E aí, depois que você muda, tem que sair treinando 200, 300, 500 pessoas rápido, né? Tem que ser rápido. Então, o cascateamento você tem que saber fazer da melhor maneira possível, né? E uma coisa que a gente está fazendo lá é toda hora informativo via e-mail, via TV, evitando aglomeração, né? E toda hora mudou a regra, comunica, toda hora fica Isso. falando, até entrar na cabeça do pessoal, porque infelizmente, né, algumas pessoas ainda acho que estão levando na brincadeira, né? E tem gente que ainda acha que, eu já ouvi, tá?
É um absurdo. Acho que é mentira, né? Esse negócio é impressionante. Então, cabe a gente ter esse posicionamento, tomar a frente e ficar batendo martelo todo dia em conscientização. Você vai trabalhar mais do que o normal, tá? Mas eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo, né? No fim, a gente quer o bem para todo mundo. Isso, a gente vai dormir com informação e acorda com outra, né? Todo Isso. santo dia, tem que abrir o site do Ministério da Saúde, da Anvisa, para ver se não tem coisa nova. Esse é o desafio, tá? É E desafio, aí mas é você prazeroso, porque tem estado, né? Que o estado também, cada hora fala uma coisa. Você tem o município, o meu né? Que o estado não é muito município também alinhado com a muda. questão do governo federal. Já deve ter visto falar em relação ao Ceará, né? O Ceará é um Uhum. país fora do Brasil, tá? Então, eu não sou muito adepto de política, eu nem gosto de comentar isso, porque às vezes gera uma polêmica desnecessária, entendeu? Mas algumas Claro, ações que o nosso governo... Está ouvindo bem? tô ouvindo. Algumas ações que o governador do estado aqui do Ceará teve, se ele não tivesse tomado, a gente estaria em uma situação muito pior. Eu falo isso porque eu vivo a área da saúde, eu estou diretamente envolvido na área da saúde, tá? A gente não teria condições estruturais nenhuma para lidar com tudo isso. E mesmo agora, recentemente, o estado do Ceará está em sistema de lockdown, tá? A Não capital, sabia. Fortaleza, as regiões metropolitanas só saem de casa só quem for para o trabalho é extremamente necessário. Quem faz essa vigilância é a Polícia Militar, é a Polícia Federal, é a Guarda Municipal, é a Autarquia Municipal de Trânsito, todo mundo está envolvido nisso. Foi a medida mais emergente que o governo teve para tentar conter tudo isso. E como eu lhe afirmo, se não faz, as coisas só estariam pior, porque as pessoas não colaboram, tá? As pessoas não têm o senso de responsabilidade, qual é o seu papel na sociedade, tá certo? Quando a gente fala da questão de ambiente hospitalar, e você falou muito bem sobre a questão de treinamento, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Sendo que a principal orientação dos órgãos de segurança, o que é? É evitar aglomerações. Fato. Aí é a hora de você ser criativo, de você ser diferente e fazer algo diferente do que a maioria procura não fazer, tá? No hospital, nós utilizamos muito grupo de WhatsApp, tá? A gente faz muito vídeo, encaminha nos grupos de WhatsApp, TV interna, refeitório interno. Nós tivemos que readaptar toda a nossa logística interna, tá? Setores administrativos estão fazendo um revezamento de escala. Se tem 4 no setor, 2 trabalham no dia, 2 nos outros dias. Isso tem sido as ações que nós temos tomado. Refeitório, feito sinalização, feito demarcação em todas as áreas, orientações desde a entrada, todos os pavimentos, justamente para que as pessoas colaborem em relação a isso, tá? Então, treinamento, esse é o desafio, né? Quando a gente fala de Sim. capacitação, de informação para o colaborador. Não, perfeito. Até se você permite eu complementar, né? Lá na empresa onde eu atuo, a gente também tomou essas medidas, então no Eu não estou te refeitório. ouvindo bem. Tá me ouvindo? O Não estou te pessoal tá me ouvindo ouvindo? bem, tá? Quem estiver me ouvindo, fala assim, tô ouvindo. Agora pode falar. Tá bom. Então, que nem no refeitório, a gente fez demarcações de piso, né? Para manter o distanciamento mínimo, tirou várias cadeiras do refeitório, pôs um X gigante onde não é para sentar. Então, para garantir esse distanciamento, ninguém põe a mão na comida, ninguém chega perto lá da comida. A gente fez um distanciamento também, um isolamento da baia de self-service, né? Então, o cara de longe, ele só aponta, fala o que ele quer, aí ó, o próprio pessoal vai lá e serve ele, deixa o prato do lado lá, ele vai lá e pega, então evita qualquer tipo de proximidade, né, com a comida, enfim. É uma coisa que é muito importante, né, que a gente fez, nem sempre é possível, não sei nem se você faz aí no hospital, que eu acho que deve ser mais difícil. A gente implementou um procedimento de aferição de temperatura, né? E aí, em conjunto com a médica, a gente definiu, a gente começou com o termômetro a laser, né? Corporal a laser. Então, o cara vai lá, aponta a pistolinha,
com máscara, com tudo. Se foi acima do estabelecido, se eu não me engano, 37,5, é refeito o teste Isso, é o padrão. e encaminhado lá para o ambulatório para passar com a médica e provavelmente ele nem entra, né? Ele já vai para casa e fica os 14 dias em casa. É o procedimento que a gente adotou, né? É muito importante, mas não pega 100%, mas já é um direcionamento, né? Eu vejo que algumas empresas estão adquirindo aquelas câmeras termográficas, né? Que de longe a câmera termográfica você consegue, principalmente das marcas, fazer propaganda de graça para os caras. Da marca FLIR e da Fluke, né? Você consegue colocar ela no monitor de computador. Então, o vigilante de longe, quando o cara está chegando, ele já tem um posicionamento mais ou menos, a câmera pega, você regula lá, e já aparece a temperatura do cara, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, Ricardo. É isso que eu falo, você tem que ir pesquisando, você vai se tornando especialista. Porque tem algumas câmeras, essa câmera, na verdade, ela é termográfica. Então, é uma câmera para quê? Para o pessoal de manutenção ver se o painel elétrico tem algum ponto de superaquecimento ou não. Então, ela não é para medir a temperatura das pessoas. Tá? Ela ela não foi projetada para isso. Só que aí, por conta do percentual de erro, né? Normalmente é 2% ou 2 graus para cima, para baixo, né? Dependendo da câmera, você consegue utilizar. Então, tem que tomar esse cuidado. E normalmente as câmeras que você pode utilizar para isso, elas são mais caras, né? Então tem muita empresa alugando, né? Mas também tem um termômetro parecido com uma câmera termográfica, só que esse sim é para pessoas. Então você tem que ficar atento, né? Porque nesse momento de crise o pessoal acaba querendo vender tudo, né? Então, toma cuidado com isso, porque tem câmeras termográficas que é para painel elétrico que estão adaptando para esse uso, mas você tem que olhar a ficha técnica para ver se realmente se atende ou não, né? Porque o fator de erro, se for mais que 2 graus, se o cara tiver com 35, 37, vai apontar que o cara está 39. Então, às vezes você segrega um cara que não faz sentido. Então tem que tomar cuidado. Isso. E tem uma câmera que, inclusive, ela afere a temperatura nessa região aqui do olho, né? Que dizem que é o correto. Então ela mira exatamente aqui e aí ela fala a temperatura da pessoa. Essa é específica para o ser humano, né? E não é tão cara. Chega a ser mais barato que a câmera termográfica de painel elétrico, tá? Então é só uma dica, né? Não estou falando que é para fazer, que não é para fazer, é só uma dica que a gente está fazendo. E que eu pesquisei e vi esses detalhes que às vezes passam batido, né? A gente às vezes quer fazer a coisa rápida e às vezes passa batido e eu pesquisei isso. Então a gente tem que tomar cuidado se a gente vai fazer algum tipo de adaptação. É um procedimento, né? Tem um procedimento também, obviamente, de protocolo, né? Então, na verdade, a gente bloqueou qualquer terceiro, né? Qualquer prestador de serviço, qualquer visitante. Só está entrando na planta realmente quem é essencial para fabricar o produto e a área de suporte, mas ninguém. Tanto é que nem eu estou indo para a fábrica. Então tem que criar esses protocolos, né? Uma outra sugestão, aquele protocolo que o cara assina, né? Só toma cuidado, porque às vezes você deixa uma caneta e aí a caneta fica rodando. Então isso não pode, né? Todo Tem que mundo tomar, pede da mesma forma, né? tem que tomar esses cuidados, né? E eu acho que você tem que definir já, aproveitar que nem no seu caso, né? Você definiu a PFF2, certo? Aí vamos imaginar que esse negócio vai se estender e vai acabar a PFF2. Qual que é o plano B? Então, você já pode definir um protocolo de plano B, depois um protocolo de plano C, né? E assim por diante. Então, já vai definindo, né? Sempre visão de futuro que eu falo para a galera. Né? Então, acho que essas são algumas dicas. Isso. O que é que a gente tem feito, tá? A gente tem se baseado pelas ações do governo a cada 15 dias. Nós nos reunimos e replanejamos o que estamos fazendo. O que fizemos hoje já foi, na realidade, uma revisão do plano que a gente tinha definido há 15 dias atrás. Que a gente tinha definido PFF2 em 95, máscara descartável
cirúrgica para setores administrativos, outros setores, a gente já viu que a gente não vai ter estoque suficiente para permanecer com isso, entendeu? Para permanecer utilizando esse equipamento. A gente já revisou isso, bom, para a gente reinserir uma outra questão, tá? A gente adotou algumas medidas muito similares com o que você falou, tá? Hoje nós temos médicos clínicos que são específicos para atendimento de funcionários, tá? Que se identifica algum sintoma. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, junto ao governo do estado, o próprio teste, tá? O teste de SWAB. Então, aqueles funcionários que são identificados com algum sintoma gripal ou viral, que já apresentam durante de 3 a 7 dias sintomas, eles já fazem o teste no próprio hospital, tá? A gente já tem uma técnica de laboratório específica para fazer isso, faz a coleta, o funcionário pega 14 dias testado, mas a gente quase todos os dias liga para esse funcionário para saber como é que ele tá? Uma dica importante, tá, pessoal, que eu falo sempre isso. Se o seu colaborador adoece, se afasta, se ele se acidenta e se afasta, você tem que ligar para saber como é que ele tá? Isso, Ricardo, eu sou obrigado a fazer isso? Não, você não é obrigado a fazer isso. Mas isso é uma questão de humanidade. Isso dá um sentimento de importância, sentimento de valor, de que a organização se preocupa com o seu colaborador, tá? Eu sempre gostei de fazer isso, tá? Quando o colaborador se acidenta ou se afasta, faz uma cirurgia, eu pego o carro do hospital e me mando para a casa dele. Vou saber como é que ele está, se está precisando de alguma coisa, o que é que a empresa pode fazer por ele, o que é que os outros colaboradores podem se reunir para ajudá-lo de alguma forma, tá? Isso é importante demais para o colaborador, isso é motivador, tá? Isso vai gerar engajamento, isso vai gerar responsabilidade com a empresa, isso vai transformar o dia a dia dele em que ele não é algo descartável. Por que eu falo isso, Vitor? Tá? Porque as empresas têm o vício e o hábito de tratar as pessoas como algo descartável, e não pode ser assim, tá? O insumo mais valioso que tem dentro de qualquer organização é o ser humano, entendeu? Você tem que dar valor a isso. Pequeno gesto que faz diferença. Inclusive, até para você ter um controle, né? Eu sugiro você fazer uma lista dos nomes de quem está afastado, né? E aí você vai criando as colunas do dia e dá um tique lá. Né? Esse liguei, esse não liguei, esse liguei. E aí você vai gerenciando aí as ligações, né? A gente está fazendo isso lá, a enfermeira do trabalho liga todo dia. Nós temos também. Lá no hospital a gente tem SESMIT, nós não é SESMIT completo, tá? Com engenheiro, com médico do trabalho, não. A gente só tem 3 técnicos de segurança no trabalho. 2 técnicos de segurança no trabalho, tá? Mas o que é que a gente fez? A gente faz o controle, tá? A questão de afastamento dos colaboradores. Quando eles se afastam, a gente coloca o motivo do afastamento. Daqui a 3 dias a gente liga para ele para saber se houve agravamento de lesão ou não. Se houver agravamento de lesão, a gente marca com as CCIRAS e com o laboratório. As CCIRAS trabalham muito com a gente em relação a isso, para ele vir fazer o teste do Covid. A gente monitora eles diariamente, quase que diariamente, entendeu? Justamente para a gente saber como é que está o quadro clínico, como é que não está, se ele já tem condição de voltar a trabalhar, se ele já pode ser reavaliado. Se há um agravamento, a gente já agenda com o médico do próprio hospital clínico para atender ele novamente, entendeu? Isso tem sido feito o trabalho desde então. E a gente tem tido um resultado muito positivo, entendeu? O que dá, porque se a gente for deixar só a cargo das unidades públicas do Estado, a gente não vai conseguir gerenciar isso, entendeu? Não, é verdade. Isso aí é muito importante, né? E até você tocou num assunto que acaba... O pessoal até comentou no grupo do Telegram que eu tô, né? Porque a gente tem uma fase de adaptação, né, Ricardo? Porque agora mudou, né? Você imagina se a gente for ficar aí mais 3, 4 meses de home office, né? O home office vira a estação de trabalho da pessoa, né? E aí, né? E a parte ergonômica? O que a gente está disponibilizando para o colaborador utilizar, né? Então, esse lance de ergonomia, né, a gente tem que tomar cuidado, porque, querendo ou não, o profissional está trabalhando para a empresa, na casa dele, obviamente, só que se o cara vier a ter algum problema, a gente pode acabar sendo responsável, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado também. Então, que nem lá na empresa onde eu trabalho, a gente disponibilizou suporte de notebook, o apoio de pé e o colaborador levar a cadeira dele. Então,
se possível, né? Eu sei que nem sempre é viável, né? Fazer essas ações, porque também é além de você ajudar a pessoa a se sentir bem, né? A empresa se resguarda, né? E já falando em resguardar, uma coisa que a gente está fazendo também é um book, né, de ações. Então, onde a gente anexa todos os protocolos que foram criados, todas as evidências de treinamento que foram realizados, todos os investimentos por conta do Covid que foram feitos. Então, isso aí é importante, né? Vocês terem num lugar só tudo de ação que vocês estão fazendo, né? Então, essa dica eu acho que é bacana para também você apresentar para alguém que solicite, o que vocês estão fazendo? Tá aqui, ó, a gente fez tudo isso, a gente já investiu tudo isso, né? A gente investiu, sei lá, 30 mil com EPI, mais não sei quanto de álcool em gel, porque aumentou, né, o consumo de álcool em gel, né, da empresa. Investimos em mão de obra, né, de limpeza. A gente teve que adquirir mais pessoas para fazer a limpeza, a desinfecção da empresa. Então, tudo isso, às vezes você acha que são ações pequenas, mas quando você junta tudo, você vê o tamanho do negócio, né? Então, eu acho que é legal você também ter essa consciência de gestão de documentos e arquivar tudo isso. Isso, eu sempre falo isso, que se você trabalha no setor, você tem que gerenciar o seu setor, né? Quando eu falo de gerenciar, eu falo de gerenciamento financeiro do seu setor, eu falo de gerenciamento de documentação e de capacitação. Eu sempre bato nessa. Todo mês nós fazemos um relatório do nosso setor, tá? Ontem mesmo a presidente me ligou, Ricardo, eu preciso de um relatório sobre quantos EPIs, quantas massas, quantas luvas, quantos aventais, quantos óculos foram consumidos no mês de abril, do dia 1º ao dia 30. O que é que vocês estão liberando em média por dia? Quais são os setores? Tudo isso aí você tem que gerenciar. E se você não tiver planejamento e organização, você se perde, entendeu? Então, tudo que sai eu anoto. Já coloco lá na planilha do Excelzinho lá, automática. Hoje saiu tanto equipamento, para qual foi o setor, de onde foi o setor que eu busquei EPI. A máscara descartável sai da farmácia. Qual é o dia que eu solicitei para a farmácia? Quantos pacotes chegaram com unidades? Tudo isso aí a gente tem que ter o controle, entendeu? Porque no final a gente vai ter que rever tudo que a gente gastou nessa situação, tá? Porque a gente já vai entrar naquele processo, se a empresa for organizada e tiver uma visão futura, porque isso não vai acabar tão cedo, tá? Sempre falo isso, hoje é o Covid, amanhã é outra coisa, tá? E se você não começar a se planejar, começar a se gerenciar, se surgir uma outra situação, você vai passar pelos mesmos problemas, e será possível que tudo isso não servir para alguma coisa, não trouxe nenhum aprendizado, entendeu? Eu sou muito adepto disso, entendeu? A dificuldade mostra uma oportunidade, tá? Essa é a oportunidade da gente amadurecer em tudo que a gente já fez nessa análise de segurança no trabalho. Não, com certeza. Então, eu acho que vocês fazer esse book, fazer essa gestão que o Ricardo falou é importante. Eu também sempre falo de gestão, né? Inclusive, para quem me acompanha sabe que tem uma planilha de gestão de SST que eu desenvolvi, né? Onde eu pego vários itens, né? Várias normas, várias NS e coloquei num lugar só. Para mostrar para o profissional o que é uma gestão, né? Mas gestão também não é só planilha, né? Você tem o GROT, né? Para quem não conhece, GROT é a gestão de rotina. Também é muito importante você gerenciar as suas rotinas, gerenciar as suas atividades. Senão acaba passando batido algumas coisas, né? Isso. Inclusive, tem até algumas coisas que você me mandou naquele link lá que eu estou utilizando lá no trabalho e que tem servido bastante, entendeu? Então, pessoal, se você quiser, ó, você vai lá no Instagram do Vitor, segue o Vitor, pede a planilha lá do Excel pro Vitor, que o Vitor vai mandar para você e vai fazer, você vai ter um conteúdo que vai ser muito importante no seu dia a dia, isso eu garanto, tá? É automático, assim que você põe o e-mail, não sou eu que mando, o robozinho lá manda para mim, senão eu fico doido. É igual o e-book, esses dias aí, já tô com 1.180 pessoas que baixaram o meu livro. Olha aí. Eu já compartilhei. Oi? Cortou. Eu já tenho compartilhado com outras pessoas, tem ajudado bastante. Por que eu falo isso, Vitor? Porque eu recebo perguntas diariamente sobre saúde e segurança do trabalho, entendeu? Graças a Deus as pessoas têm estado bem o meu trabalho aqui no Instagram, né? Eu gosto de divulgar o meu dia a dia,
as minhas coisas que eu faço diferente, entendeu? As coisas que eu procuro inovar, e isso eu gosto de compartilhar com as pessoas, tá? Eu sou adepto Legal. de conhecimento, ele só serve se ele transformar a vida do outro. Se você aprende algo e você não ensina e você não repassa, para mim não serve de nada, entendeu? Como se diz, Você acaba esquecendo até às vezes, se você não compartilha. acaba esquecendo e acaba de ajudar o outro, né? Então, Sim. algumas dicas, eu vou citar você, o Álvaro, o Alex, o Fernando, são pessoas que eu acompanho, que a gente tem esse convívio, esse network bem alinhado. Então, estou sempre compartilhando, sempre mandando, olha, manda, vai lá no Vitor, vai lá no Álvaro, vai lá no Alex, o Alex está falando sobre isso, aquilo outro. Isso é a forma da gente conseguir, de fato, hoje em dia, a, a tecnologia hoje em dia é o nosso principal alinhado, né? Quem Sim, imaginou que anos atrás a gente conseguiria fazer isso? Você aí no com Rio, aí em certeza. São Paulo, né? Eu estou em São Paulo. São Paulo, eu aqui em Fortaleza, a quilômetros de distância, a gente conseguiria bater um bate-papo desse e pode agregar tanto para as outras pessoas, entendeu? Não, sem dúvida. Isso aí é show de bola, né? Outra coisa que eu queria falar, que a gente falasse um pouquinho, Vitor, sobre os fatores psicológicos, tá? A sociedade passa por um momento psicológico completamente diferente de tudo que já viveu, né? E quais são as suas dicas, suas orientações para a gente conseguir gerenciar isso, tá? Isso falando de ambiente de trabalho, tá? Como é que a gente lidar com tudo isso? Eu sou muito grato, realmente grato, né? Quem me conhece sabe, a empresa que eu trabalho é muito boa, né? Então, eu fico meio que à frente de tudo novo que acontece, porque por ser muito boa, a empresa sempre traz coisas novas. Inclusive, a gente já está fazendo um trabalho, né? Apresentaram para a gente recentemente, já um trabalho de acompanhamento de psicólogos para pessoas que passaram por alguma situação aí do Covid. E também vai ser aberto aí no futuro para alguns funcionários que estão de home office já há algum tempo, né? E querem bater um papo com o psicólogo. Então, tem empresas, né? Inclusive, se você pesquisar na internet, que já estão fazendo esse pacote do Covid, né? Para dar um suporte para as famílias, né? Então, tem aquele colaborador que você percebe que ele está, sei lá, meio cabisbaixo e tal, por conta do home office, né? Preciso, né? Se a empresa tiver isso, né, é bacana você orientar ele a buscar um psicólogo, né? E também você tem a missão de quebrar esse paradigma, né? Que às vezes acontece, né? Por exemplo, imagina que a gente trabalha junto, eu e você, Ricardo. Aí você fala para mim que você vai no psicólogo, né? E aí eu, como um bom colega de trabalho, vou aloprar você, né? Vou falar, pô, você tá doido, é? Você já tá zureta? Por que você tá procurando um psicólogo? Tá com problema? E é normal, né? O brasileiro tem isso de brincar, de descontrair, de zoar, mas às vezes você cria um bloqueio para a pessoa buscar ajuda, né? Então, nós prevencionistas temos que trabalhar para quebrar esse bloqueio, né? Para incentivar as pessoas, sim, buscar essa ajuda mental. Afinal, eu tenho certeza, né? Inclusive, os números mostram isso, né? As pessoas já estão começando a ficar meio conturbadas por conta desse coronavírus, né? Tanta carga negativa, tanta informação negativa. Não é todo mundo que tem essa facilidade de gerenciar as informações. Então, esse trabalho tem que ser feito agora, não precisa ficar esperando acabar o corona, né? As pessoas já estão diferentes. Eu estou há 2 meses em casa, né? De home office. Pessoas estão trancadas em casa, então gera um desconforto. Se a pessoa não tem essa facilidade de adaptação, igual a gente tem, ela sofre, né? E tem as crianças, tem a família como um todo, né? Então, se tentar sempre levar esse lado família também é bem importante. Então, não espere acabar o Covid para ir atrás de ajuda, né? E veja se a empresa consegue também ajudar no investimento, né? Porque nem sempre é tão barato uma sessão com psicólogo, né? Mas é algo importante, tá? Porque eu vejo, você vê as cidades lá da Europa antes do Covid já tinha um índice de suicídio gigante, né? Matava mais que
que assaltos, que assassinatos, sei lá. Não lembro o dado agora, mas eu sei que o suicídio lá é muito alto. Então, mas por quê, né? Porque falta esse tratamento, né? O pessoal, eu diria que o prevencionista tem que mudar o conceito dele, né? E trabalhar também um E pouco o mindset das pessoas, tá? é Então, eu importante tu acho que... falar sobre isso, Vitor. Porque... Aham. Tá me ouvindo? Pode falar. Até é importante tu falar sobre isso, porque eu trabalho em um hospital psiquiátrico, entendeu? Então eu sei a realidade de fato de como é a nossa saúde mental no Brasil inteiro, tá? Nós somos um dos países, eu digo isso porque a gente trabalha o ano inteiro sobre saúde psicológica. Todo mês tem palestra, tem evento, tem um Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, a gente realiza várias atividades, vamos para shopping de cidade, realizamos evento dentro da empresa, trazemos psicólogos, uma sociedade para discutir essas questões. E o Brasil é um dos países que mais morrem pessoas que cometem suicídio, tá? Vou dar um dado de Fortaleza, aqui do estado do Ceará. Em 2018, Fortaleza foi o segundo estado onde mais se suicidou as pessoas. Quase 1.000 pessoas se suicidaram em 365 dias. E são números alarmantes. E o que mais impressiona são pessoas de faixa etária de 15 a 26 anos. Como é que você explica você se suicidar nesse período, dessa idade, entendeu? Então é um assunto que tem que ser muito bem tratado, tá? Eu fico bem à vontade para falar sobre isso, porque lá no hospital onde eu trabalho, a gente fala disso o ano inteiro, tá? O ano inteiro. Todo mês tem algum evento falando sobre saúde psicológica, sobre depressão, sobre tentativa de suicídio, sobre esquizofrenia, sobre sinais que identificam que você está iniciando um quadro de depressão, sobre o que é que você pode procurar. Nós fornecemos quais são as redes, porque não é recomendado que os próprios psiquiatras ou médicos da instituição façam atendimento, né? Porque pelo fato de você estar ali trabalhando, geralmente você tem algumas restrições. Então, nós direcionamos para vários órgãos que oferecem o serviço gratuitamente em Fortaleza para auxiliar essa pessoa, entendeu? Então, nessa fase, eu estava conversando isso ontem com a psicóloga que trabalha comigo. Ela disse, Ricardo, depois que passar a pandemia do Covid, vai vir a pandemia psicológica. Sim. Que as pessoas caem em mas já está tendo, né? Já está tendo, né? Mas ela disse assim, quando passar tudo isso, as pessoas vão cair em si do que aconteceu, do que perdeu, entendeu? Então não vai ser fácil, a gente vai ter que se gerir, principalmente nós, de saúde, segurança e trabalho, que temos o principal objetivo, que é garantir a saúde do colaborador, vamos ter que trabalhar muito nessa questão para tentar dar uma assistência adequada para o colaborador. E até complementando, né, às vezes não no seu caso sim, por conta do hospital em si a ser desse nicho, né, mas galera de indústria, né, às vezes nem a própria alta direção não quer abordar esse tema porque acha que é demais, é too much, né, mas é a realidade, né, igual você está falando com dados aí, e a gente tem que mudar esse mindset de ter essa visão do lado mais psicológico, porque realmente cada dia mais está aumentando e agora com o corona vai mudar tudo, né? E não somente o trabalhador ele normalmente é um pai de família, é uma mãe de família, né? Qual o posicionamento que ela tem que ter? Ele tem que ter com a família, porque os filhos, né, às vezes está no ensino fundamental, no ensino médio, mudou a rotina das crianças, né? Então a criança também está se afetando muito. Não sei quem que comentou aqui, alguém comentou, até o animal está sentindo, né? Então é a doideira. Então não tem nada de errado procurar a ajuda, mas é importante você levantar essa bola, levantar esse tema para alta direção, porque às vezes não está faltando alguém apenas mostrar e eles enxergarem, né? Às vezes eles não estão enxergando da maneira que a gente enxerga. Isso. Vitor, tá acabando o nosso tempo, tá? Bate-papo tá bom, mas tá acabando já, tá? Se você quiser fazer alguma consideração final, deixar o seu Instagram aqui pro pessoal lhe seguir, tá? Aqui eu faço um convite a quase os meus 16 mil seguidores que sigam o Vitor, tá? Vai lá, ele vai ter um evento agora muito legal, muito bacana para você que quer se destacar no mercado de trabalho, para você que quer fazer diferente de tudo que os outros já fazem,
tem que seguir as dicas do Vitor lá no evento que ele vai ter agora, no webinário dele, sobre a questão do acelerador de carreira em SST, tá certo? Então, show de bola. Agradeço aí novamente o convite, tá, Ricardo? Sempre que quiser me convidar, fique à vontade. Outro ponto importante, né? Esse webinário, quem quiser, vem aqui no meu Instagram, vai no link, clica e já se inscreve, tá? Vai ser no dia 20, vai ser bem bacana. Então, acelerador de carreira, realmente, quem quer ser o prevencionista do futuro, né? Então, espero todos vocês lá. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre carreira, algum outro tema, tem um grupo no Telegram que as pessoas ficam um pouco mais próximas e conseguem conversar comigo. Então, nesse link do meu perfil você também consegue acessar. E eu acho que é isso, né? Deixa eu só comentar aqui o que o Fabrício pôs. Tenho estudado quase o dia inteiro, em algum período faço atividades físicas junto com meu filho, depois damos atenção ao dog. Você vê que o Fabrício é um cara que está buscando o quê? Escapes, né? Para dar mais fôlego e manter a mente no lugar. Muito bacana isso que o Fabrício está fazendo. Inclusive, é algo que a gente tem que fazer, né? Buscar atividade física. Depois ele brinca com o cachorro, dá atenção para ele, né? Brinca com o filho, faz atividade física junto com ele. E aí isso torna, obviamente, menos ruim, né? Essa parte. Então, obrigado, viu, Vitor, pela participação. Agradeço demais e até a próxima, tá bom? Um abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.